Senhores, me ouvem bem? Que bom. Hoje nós vamos tratar da quarta declaração cambial. Já vimos a emissão, o aceite e o endosso nos últimos encontros. Se vocês têm alguma dúvida a respeito dessas últimas três declarações cambiais estudadas? Então vamos tratar do aval. O aval, senhores, é uma declaração cambial cuja finalidade é tão somente a garantia do crédito cambiário. Via de regra, né, quando há emissão, quando há o endosso, quando há o aceite, o emitente, o endossante, o aceitante também assumem a obrigação cambial. Mas o aval, mas vejam, a emissão faz nascer o título, o endosso faz o título circular, o aceite o complementa. No aval, a única finalidade da declaração cambial é a garantia do crédito cambiário. E, tecnicamente, senhores, a garantia prestada pelo avalista, o aval, ela configura uma garantia cambial, uma garantia fidejussória cambial, solidária e autônoma. Então, vamos analisar detalhadamente a definição de aval. Em primeiro lugar, eu disse que o aval é uma garantia cambial. O que significa isso? Não existe aval em contrato. O aval não se confunde com a fiança. Nós vamos até fazer um cotejo entre alguns aspectos principais do aval e da fiança. O aval é uma garantia que se dá num título de crédito. A fiança é um contrato. Só para fins de melhor visualização, vou pegar um título avalizado. Títulos de crédito. Uma promissória que eu já projetei algumas vezes. O aval, senhores, é uma garantia que se dá num título de crédito, seja um cheque, uma nota promissória, como esse aval que está aqui consignado. O avalista, por meio do aval aqui assinado, garante o pagamento. Caso a Coringa Veículos não pague, o avalista Roberto Cury é um garantidor solidário e autônomo. A fiança, senhores, é um contrato bilateral. Normalmente, até para ilustrar, num contrato de locação, no mesmo instrumento, há dois contratos. Há um contrato de locação e um contrato de fiança, às vezes no mesmo instrumento, é o mais comum. Só que a fiança é um contrato. O fiador se obriga também a garantir o pagamento, caso o afiançado não faça, mas é um contrato. O aval é uma declaração cambial lançada num título de crédito. E eu disse aqui, garantia cambial fidejussória. O que significa o termo fidejussória? Fides em latim é fé. O garantidor, existem duas modalidades de garantias. As garantias fidejussórias e as reais. Vou falar primeiro das reais. Nas garantias reais, há o destaque de um bem para garantir uma dívida. Então, no contrato de penhor, há o destaque de um bem móvel para a garantia de uma dívida, que pode ser um relógio que se empenha na Caixa Econômica Federal, por exemplo. Na hipoteca, há o destaque de um bem imóvel para a garantia da dívida. E na alienação fiduciária em garantia, o bem tanto pode ser um bem móvel quanto um bem imóvel desde 1997. Já na garantia fidejussória, todo o patrimônio do garantidor
todo o patrimônio penhorável, né, vai garantir a dívida. Não há o destaque de um bem específico, seja móvel ou imóvel, mas todo o patrimônio do garantidor pode vir a ser responsabilizado pela dívida. A fiança também é uma garantia fidejussória. Nesse ponto, fiança e aval também são garantias fidejussórias. Então, é uma garantia cambial, fidejussória, solidária, né? O avalista é responsável solidário pela dívida avalizada. E o mais relevante é que a obrigação do avalista é autônoma. Ela prevalece ainda que, eventualmente, haja alguma nulidade, algum problema com a obrigação do avalizado. Já na fiança não é assim. Então, vejam, aliás, a melhor declaração de aval, eu costumo brincar, é que é a declaração cambial que a gente não deve prestar. Nem para o pai, talvez para a mãe, porque a ligação uterina, senhores, é muito difícil se livrar a obrigação do avalista. Às vezes o avalista acha que está fazendo um favor a um amigo, acaba fazendo, sim, um desfavor. Eu vou mandar no e-mail dos senhores, para tomar nota. Eu dei um parecer há muitos anos para um advogado amigo meu, eu enviar parecer aval. Pelo que eu me lembro, um produtor rural avalizou um outro produtor rural, uma dívida bancária. Então, credor o banco, devedores. O devedor principal era um produtor rural A e o avalista o produtor rural B. O banco executou o título, não me lembro qual era, não parecia exatamente para mencionar. O banco executou tanto o devedor principal quanto o avalista. O produtor rural, me parece, até porque ele era político, algo assim, ele acabou honrando a dívida bancária e pagou o valor cheio que o banco estava executando. E o avalista, quando paga, se subroga, se torna credor subrogado. Então, esse avalista pagou 800, não sei se 800 mil, uma coisa assim, era um valor alto. E foi redirecionar a execução para receber o valor pago do avalizado, do devedor principal. Aí o avalizado falou, não, eu não devo isso, porque aqui tem juros excessivos, tem comissão de permanência, tem uma série de ilícitos na dívida bancária, mas vejam, o fato é o seguinte, o devedor principal teria que pagar para o avalista e, eventualmente, entrar com uma ação de repetição de indébito, né, contra o banco que cobrou mais. Então, vejam, o avalista acabou fazendo um desfavor ao avalizado. Né? E certamente a amizade deve ter ruído, etc. Então, quando eu brinco que o aval é a declaração cambial que a gente não deve prestar, é nesse sentido. Evitem de prestar aval, isso gera... Inclusive, vou dar uma dica aqui. No contrato social do meu escritório, tem uma cláusula, deixa eu pegar aqui, é interessante isso, já me livrou de alguns problemas. Está em só um minuto. Escritório. Só um segundo. Administração escrita. Onde é que está isso? Redes sociais. Aqui. Tem uma cláusula que veda, inclusive, aos sócios, enquanto pessoas físicas, a prestação de obrigações de favor, aval, fiança. Liberações, é porque tem obrigação dos sócios.
Aqui, ó. Ou seja, aqui, ó, há uma cláusula que veda o nome, não sei se vocês estão enxergando, que veda o nome social da Combá Vieira Advogados Associados para a prestação de garantias reais ou fidejussórias. E também há uma cláusula que veda as pessoas físicas dos sócios a prestação de garantias a terceiros, sejam fidejussórias ou reais. E eu já tive, às vezes, uma colega com uma situação complicada pediu para avalizar, eu falei, não posso, eu tenho, isso consta no meu contrato social, embora isso seja de duvidosa juridicidade, né? Porque se eu vier a prestar o aval vai valer, mesmo que haja um contrato social que vede, né, se eu lançar mesmo, se eu, Luiz Gustavo Combá Vieira, avalizar alguém, o aval será válido. Mas isso, pelo menos, serve como mais um obstáculo para que eu e meu sócio prestemos aval. É muito complicado avalizar. Eu me lembro, certa feita, meu pai foi mexer com políticas, foi eleito vereador, e foi avalizar um outro vereador, amigo dele, e meu pai teve que honrar o aval, e ficou uma situação ruim, minha mãe ficou danada da vida, tiveram que vender um carro, e ficaram com um carro só, e sei que foi uma confusão. Então, é o ideal, mas tecnicamente, então vamos lá, o aval é uma declaração cambiária, fechando aqui atual, é uma declaração cambial, fidejussória, e a garantia é solidária e autônoma. Então, a obrigação do avalista, ela é autônoma em relação, inclusive, à obrigação do avalizado. Pode, vamos pegar uma hipótese esdrúxula, acho que eu até mencionei com os senhores, não sei se mencionei. Quando meus filhos eram pequenos, eu dava muito esse exemplo. Um menino de 5 anos, o menor em público, vai lá, assina uma promissória de brincadeira. Não é? Se eu avalizo essa promissória, o aval é válido. Embora a declaração cambial do emitente de 5 anos não tenha valor nenhum, porque o menor em público não pode se obrigar. Entenderam a lógica? Então, o aval é uma obrigação autônoma. Portanto, para sintetizar, o aval é uma declaração cambial, né, e gera para o avalista obrigação. É uma garantia fidejussória que gera obrigação solidária e autônoma. Então, aval é declaração cambial, né, que gera de garantia. Que tipo de garantia? Garantia fidejussória, né, solidária e autônoma. Vamos fazer um pequeno cotejo entre o aval e a fiança. Primeira observação, como eu disse, o aval é garantia cambial. A fiança é um contrato. Querem que eu projete um contrato de locação com fiança? Vê se eu acho aqui, só um minuto. Vocês verem. Talvez aqui. Não. Contrato. Não. Não é isso, não. Gente. Contrato. Achei. Contrato de locação. Então, a locatária, Adriano, fiador, Luiz Gustavo. Isso é um contrato. No mesmo instrumento, né, há um contrato de locação e há um contrato de fiança. Aqui o contrato de fiança está a partir da página, da quinta página, não, da segunda página aqui, me parece. Então, fiança é contrato.
Aval é declaração cambial. Uma segunda diferença. A obrigação, o aval gera uma obrigação autônoma. Então, ainda que o aval seja dado a uma assinatura falsa, assinatura de um menor incapaz, a obrigação do avalista subsiste. Já a fiança é uma obrigação acessória. Então, se há alguma nulidade na obrigação principal, por exemplo, no contrato de locação, a fiança não vai persistir. É até interessante, eu me lembro certa feita, a minha namorada alugou um imóvel, o imóvel tinha um problema sério de mofo, ela passou mal, foi parar no hospital, deu um problemão. E eu a afiancei. E a locadora entrou com uma ação, tem custo, parece que entrou com ação de cobrança. E nós vamos nos opor dizendo, pera lá, tem que pagar multa contra, tem que pagar nada não. O imóvel tinha um problema grave de mofo, não se prestava, então se houve inadimplemento foi por parte da locadora do imóvel. E, consequentemente, eu digo, olha, a fiança também não é válida porque houve algum vício no contrato original de locação. Já no aval não é assim. Aval gera para o avalista uma obrigação autônoma, independente da obrigação do avalizado. Por isso que a obrigação do avalista é muito mais sólida do que a do fiador. E um outro detalhe. A fiança, de acordo com o artigo 827 do Código Civil, ela pode comportar benefício de ordem. O aval é sempre obrigação solidária. O que significa isso? Se não houver nenhuma cláusula em contrário, e normalmente há nos contratos, primeiro o credor deve ir atrás do devedor principal, por exemplo, a locatária do imóvel, para só depois ir atrás do patrimônio do fiador. Isso é que se chama benefício de ordem. Já no aval isso não existe. O credor ele pode... não há benefício de ordem. O credor pode excutir bens diretamente do avalista e nem atormentar o avalizado. Como no exemplo que eu dei aqui dos dois produtores rurais. O avalista acabou pagando, né, primeiramente, assim que é ajuizada a execução. Então, o aval gera obrigação autônoma, a fiança gera para o fiador uma obrigação acessória, dependente da obrigação do afiançado. Já a obrigação do avalista é independente da obrigação do avalizado. E às vezes, senhores, alguns autores confundem até porque a própria lei, no artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra, tem um outro erro de tradução. Eu mencionei aqui alguns, mas o artigo 32 fala que o dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele é afiançada. Não. Quem dá aval não fiança. Quem presta aval é o garantidor que se obriga solidária e autonomamente ao pagamento do título de crédito. Então há um errinho de tradução que às vezes leva a uma certa confusão entre aval e fiança, mas são institutos completamente diferentes. Aval, para começar, é uma declaração cambial. Fiança é um contrato. E por fim, até o advento do Código Civil de 2002, a pessoa casada, para avalizar, não precisava do outorga uxória. Houve uma alteração quanto a isso, no artigo 1647 do Código Civil. Né? A pessoa casada, ela precisa da outorga conjugal tanto para prestar fiança quanto o aval. Tudo bem até aí, senhores? Podemos prosseguir? Onde é que se lança, onde é que se apõe o aval? Via de regra, vou pegar título de crédito. É no verso, no anverso do título, na face do título.
Até porque o verso é destinado à posição do endosso. Mas aí surge uma questão curiosa. Imaginem a seguinte situação. Deixa eu tentar. O Combá emite esse cheque aqui para o João. Aí nas costas do título tem a assinatura do José. Não houve endosso, não é? Porque o título foi emitido pelo Combá para o João, que está com o título nas mãos. E tem uma assinatura lá atrás do José. Isso seria endosso? Isso seria aval? Endosso não é, porque o título não circulou. E aí há uma questão um pouco delicada, porque o artigo 31 da Lei Uniforme de Genebra, ele fala que o aval considera-se como resultante da simples assinatura do dador quando é lançado aqui, ó, na face anterior, no anverso, né, do título. Aí surge a seguinte situação. Para que o aval seja dado no verso, tem que identificar, né? Expressões como por aval, deixa eu pegar o título de crédito aqui que eu estava usando. Destacado uma trans... Meu Deus. Vou pegar uma outra. Que coisa. Fiz isso no último encontro. Gente. Vou pegar isso aqui e duplicar. Eu não tenho salvo. Então aqui, isso aqui é o verso do cheque, está lá a assinatura do José. Se tiver a expressão aqui, por aval, ou avalizo, qualquer uma, identificando a declaração cambial, aí não há problema. Mas, na hipótese, há uma assinatura do José nas costas de um título, o título não circulou. A pergunta é, seria aval? Senhores, eu entendo que não há assinaturas inúteis num título de crédito. Se tem a assinatura do José ali, ainda que no verso, e ainda que desacompanhada da identificação de que essa declaração cambial é um aval, será aval. Porque emissão não é, endosso não é. Só pode ser o quê? Aval. Porque não existe aceite em cheque. Então, isso é uma coisa curiosa. Eu me lembro, sempre que eu lecionava na pós-graduação, sempre tinha alguns gerentes de banco que faziam a pós-graduação em Direito Empresarial, e eles tinham uma mania meio errada de vistar cheque. Não sei se era para prestar compensação, não me lembro direito, mas os gerentes tinham essa mania. E um belo dia, eu disse a eles, senhores, parem de fazer isso, uma hora, né, os senhores vistam um cheque de um cliente, o cliente não paga, volta sem fundos, o credor pode executá-los na condição de avalistas. E quando eu estava alertando, um deles falou, nossa, aconteceu isso com um colega nosso, gerente, não me lembro de que banco, ele vistou o cheque, achou que só estava vistando, o cheque voltou sem fundos, o credor executou tanto o emitente quanto o gerente do banco na condição de avalista. Senhores, então realmente não há assinaturas inúteis num título de crédito. Então, embora o aval tradicionalmente se aponha, ou seja aposto. Não era para fazer isso, não. Bobagem aqui, só um minuto.
seja posto no anverso, na face do título de crédito, se há uma assinatura desacompanhada da identificação da declaração cambial. Se não é endosso, não é emissão, vai ser aval. O aval, senhores, ele pode ser em branco, pode ser nominativo, que não é muito frequente. Normalmente o avalista avaliza o emitente do título. Mas poderia, eu nunca vi essa hipótese na prática, mas poderia, por exemplo, num título como esse aqui que circulou, houve emissão, houve 2 endossos, o avalista dizer, avalizo ou endossante fulano. Então é um aval nominativo. Se o aval não é nominativo, o aval em branco, presume-se o aval dado ao devedor principal. Vou voltar para a transparência. Essa questão dos avais simultâneos ou sucessivos, essa questão chegou até o Supremo Tribunal Federal e o que é essa questão dos avais simultâneos ou sucessivos? Se há 2 avais, 2 avais no título de crédito, deixa eu tentar. Não tem um título com 2 avais. Mas o fato é o seguinte: a questão que chegou à discussão do Supremo Tribunal Federal é se num título com 2 avais, como esse aqui, tem 2 avalistas, se esses avais fossem reputados sucessivos, esse avalista seria avalista do avalista. O que significa isso? Nós vamos ver no próximo encontro, hoje ainda, não sei, a sequencialidade do regresso cambial. O que é isso? Se esse endossante paga, ele pode recobrar tudo do coobrigado anterior até chegar no devedor principal. Em relação aos avalistas, se os avais fossem reputados sucessivos, o que ia acontecer? Esse avalista que pagou poderia recobrar tudo do devedor principal ou tudo desse outro avalista. Seria avalista do avalista, haveria uma sucessividade no aval. Se esses avais são considerados simultâneos, como o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo, o que acontece? O avalista que paga, ele pode recobrar tudo do devedor principal, o emitente desse título. Agora, suponho que o emitente não tenha onde cair morto, não tenha patrimônio, não tenha nada. Entre os coavalistas simultâneos, o avalista que paga pode recobrar a cota-parte do coavalista. Moral da história, se o crédito cambiário aqui é de 100, esse avalista pagou 100, ele poderia recobrar tudo do devedor principal. Mas do coavalista, só 50%, só cota-parte. Esse é o entendimento que ficou cristalizado na súmula 189 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. Então, reputam-se como coavalistas do mesmo avalizado, que é o devedor principal. E, nesse sentido, a súmula 189 do Supremo. E, por fim, senhores, os deveres do avalista. O avalista ele é devedor solidário, da mesma forma que o avalizado.
E um detalhe, a obrigação do avalista é autônoma. Então, o avalista ele tem a obrigação cambial, solidária e autônoma. E uma vez que o avalista paga, ele tem direito de ser reembolsado pelo avalizado. O avalista que paga se subroga nos direitos e vai perseguir o crédito do devedor principal. É o que está também no artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra, que diz o seguinte: se o dador de aval paga a letra, ficará subrogado nos direitos emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval. Então, o avalista que paga se subroga e se torna credor do avalizado. Eu creio que essas eram as principais observações que eu teria a respeito do aval. Se você tem alguma dúvida... Ok. Senhores, eu acho que eu vou parar a aula um pouquinho mais cedo hoje, porque a minha garganta começou a arranhar, isso não é bom sinal, eu não quero forçar. E até uma questão curiosa, eu acho que com mais 2 ou 3 aulas no máximo, nós terminaremos a matéria de títulos de crédito. Aí, o que os senhores preferem fazer? A gente já entra no Empresarial 2, ou eu começo a falar de contratos em espécie? O que os senhores acham? Pode ser, né? Vocês podem pensar aí, me avisem no nosso próximo encontro, né? Mas podemos. Né? Ou segue no final do Empresarial 2, eu falo de contratos em espécie, como os senhores preferirem. Né? Bom, senhores, então, a respeito do tema de hoje, de aval, os senhores gostariam de mais algum comentário? Tem alguma dúvida? Professor, boa noite. Boa noite. Eu queria só, se você pudesse repetir de novo, o endosso a gente assina atrás e o aval também assina atrás? Não, o aval, via de regra, na frente. Na frente. No anverso, o endosso no verso. A questão é que se tem uma assinatura no verso que não é endosso, vai acabar sendo aval. Mas, tradicionalmente, a posição do aval é no anverso, na frente, e do endosso é no verso, nas costas do título. Tá bom, obrigada, professor. Mais algum questionamento, senhores? Bom, então foi um prazer revê-los. Nós seguimos falando da exigibilidade do crédito cambiário no próximo encontro.